Comparação de fração positivas. Para comparar duas ou mais frações positivas, observamos se os numeradores são iguais. Caso seja, será maior a fração com menor denominador. Exemplo, 5/2 e 5/3. Observamos que 5/3 é menor, pois o denominador é 3 e os numeradores são iguais. Representamos por 5/2 é maior que 5/3. Caso os numeradores sejam diferentes e os denominadores iguais, será maior a fração com maior numerador. Exemplo, 2/5 e 3/5. Observamos que 3/5 é maior, pois o numerador é 3 e os denominadores são iguais. Representamos por 2/5 é menor que 3/5. Os símbolos são menor que e maior que. Observação: o lado aberto do sinal fica para o lado maior. Atenção! Caso tanto os numeradores quanto os denominadores sejam diferentes, devemos reduzir a um denominador comum. Reduzir duas frações a um denominador comum. Para reduzirmos frações a um denominador comum, existe basicamente duas maneiras. Uma é através do MMC, mínimo múltiplo comum. Outra maneira é multiplicar o numerador e o denominador de cada fração pelo denominador da outra. Exemplo, 1/2 e 2/5 possuem denominadores diferentes. Vamos tornar um mesmo denominador. Veja, fração 1 multiplica 1 por 5 e 2 por 5, que é o denominador da segunda fração, temos 5/10. Fração 2 multiplica 2 por 2 e 5 por 2, que é o denominador da primeira fração, temos 4/10. Observe que agora temos 5/10 e 4/10, que possuem o mesmo denominador 10, se desejar poderá comparar como no caso anterior. Operações com frações. Adição e subtração de frações. Para adicionarmos ou subtrairmos duas frações, devemos seguir duas regras. Primeira regra: quando as frações possuem o mesmo denominador, basta repetir o denominador e somarmos ou subtrairmos os numeradores. Simplificamos se necessário. Exemplo 1/5 mais 2/5. Como os denominadores são iguais, somamos 1 mais 2, igual 3, e repetimos o denominador 5. Resultado 3/5. Exemplo 2, 6/5 menos 2/5. Como os denominadores são iguais, subtraímos 6 menos 2, igual 4, e repetimos o denominador 5. Resultado 4/5. Segunda regra: quando as frações possuem denominadores diferentes, devemos então tornar um denominador comum, em seguida fazer a regra 1. Para tornar um denominador comum, podemos fazer como anteriormente, ou pelo MMC. O MMC é a decomposição em fatores primos, em seguida multiplicamos os fatores primos. Feito isso, dividimos o MMC pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Exemplo 1/2 mais 2/5. Calculando o MMC, encontramos 10, em seguida, dividimos 10 por 2, igual 5, multiplicamos pelo numerador 1, teremos 5/10, repetimos o processo para a segunda fração e teremos 4/10, agora como os denominadores são iguais, somamos 5 mais 4, igual 9, e repetimos o denominador, resultado, 9/10. Exemplo 2, 3/2 menos 2/5.
Calculando o MMC, encontramos 10, em seguida, dividimos 10 por 2, igual 5, multiplicamos pelo numerador 3, teremos 15 décimos, repetimos o processo para a segunda fração e teremos 4 décimos, agora como os denominadores são iguais, subtraímos 15 menos 4, igual 11, e repetimos o denominador, resultado, 11 décimos. Multiplicação de fração. Para multiplicarmos duas ou mais fração, basta multiplicarmos o numerador com numerador, e denominador com denominador, e simplificar se possível, pois devemos deixar irredutível. Exemplo, 3/2 vezes 2/5. Multiplicamos os numeradores, 3 vezes 2, igual 6, e multiplicamos os denominadores, 2 vezes 5, igual 10, simplificamos, dividindo 6 por 2, e dividindo 10 por 2 teremos como resultado 3/5. Observação: podemos simplificar as frações antes de multiplicar, lembrando que só podemos simplificar numerador e denominador por um mesmo valor. Divisão de frações. Para dividirmos uma fração por outra fração, devemos escrever a primeira fração na forma normal, trocar o sinal de divisão por multiplicação, e escrever a segunda fração invertida, ou seja, o numerador passa a ser o denominador. Feito isso, procedemos como na multiplicação. Exemplo, 3/2 dividido por 2/5. Escrevemos 3/2, trocamos a divisão por multiplicação, e invertemos a fração, 2/5, que fica 5/2, multiplicamos os numeradores, 3 vezes 5, igual 15, e multiplicamos os denominadores, 2 vezes 2, igual 4. Como não é possível simplificar, temos que o resultado será 15 quartos.